Olá, loucos por filmes! Hoje vamos falar sobre uma comédia de terror de 2020 chamada Spray. A primeira cena aparece com um jovem se apresentando como Kurt, que tem um canal de mídia social online, chamado Mundo de Kurt. Ele começa a descrever sua vida, como ele se mudou com seus pais de Los Angeles para Azusa. O tempo todo ele está ativo nas redes sociais, ele vive 24 horas por dia, 7 dias por semana, e gravando todos os aspectos de suas histórias, incluindo seus cachorros e seu pai no estúdio. Ele explica que seus pais se divorciaram e ele morava com sua mãe por um tempo. Depois ele descobre seu interesse em videogames e grava essa atividade também. Ele se dedica a várias outras coisas, tentando fazer seu nome na indústria de mídia social. Ele tenta fazer trilhas sonoras, inicia as análises de produtoras e passa a ser babá de crianças. São uma ótima fonte de conteúdo agradável. Seu primeiro cliente é um adolescente chamado Bob. Bob é um streamer online que ele joga videogame e mostra ao vivo nas redes sociais. Bob tem um número significativo de seguidores e, devido a esse motivo, Kurt tenta se tornar parte disso. Bob inclui Kurt em seu próprio vídeo ao vivo, mas em vez de reconhecer e ajudar, Bob apenas o acena com raiva e grita com ele por ter mergulhado 2 vezes em seu fluxo. Enquanto isso, Kurt continua experimentando coisas novas, se torna um motorista de táxi que pega passageiros e os deixa em seus destinos. Enquanto faz 10 anos que Kurt Kungle tenta fazer um nome nas redes sociais, mas como todos os seus esforços são em vão, ele ganha um mínimo de 0 seguidores ou fãs depois de todos os seus compromissos mal-sucedidos para alcançar a fama. Kurt entra em solidão quando vê que não há nada funcionando para ele. Depois de algum tempo, ele posta um vídeo afirmando que algo despertou sua mente que vai agarrar o público e será capaz de torná-lo viral. Ele chama de estratégia. A lição que ele apresentará do banco da frente de seu carro. Em abril de 2019, Kurt finalmente se tornou viral. Ele começa seu vídeo voltando-se para o público e se apresenta com um breve clipe. Ele está sentado no banco de trás de seu carro, explicando que preparou as garrafas de água para seus passageiros. E depois afirma que você precisa pegar sua câmera configurada, enquanto você tem que documentar tudo o que faz. Ele então se instala e dirige para encontrar sua mãe. Ele ainda está na câmera quando sua mãe liga para ele, e ele corre atrás dela mais tarde. Ele sai com a pulseira e a pendura no espelho retrovisor. Depois ele começa sua viagem com seu primeiro passageiro para uma farra. Ele pega um cara chamado Frederic. Frederic diz a ele que ele tem que ir para o Parque Glam. Depois que ele percebe todas as 6 câmeras ao redor e pergunta o que é tudo isso, Kurt simplesmente diz que tudo isto é para sua proteção. Enquanto eles conversam junto com Frederic, ele descobre que Frederic é um supremacista branco e racista. Ele também obriga Kurt a acreditar que os brancos são superiores a todas as raças. Em resposta, Kurt simplesmente se recusa a aceitar suas ideias e observa que ele precisa parar com isso. Ele então explica que Bob Budley está em sua vida, e a cena mudam para Bob e seus vários vídeos. Ele está em uma prancha roubando os telefones das pessoas para se divertir em um hotel e tudo. O mais louco é que o próprio Bob é um grande influenciador. Os comentários racistas o afastarão, e por sua vez, causarão as avaliações de Kurt cair. Enquanto eles continuam, Kurt começa a dirigir precipitadamente apenas para apimentar as coisas para seus fãs, enquanto eles correm. Frederic está assustado e o Kurt sem fôlego. Ele o aconselha a tomar um gole da garrafa de água, com a qual Frederic concorda e bebe. Ele afirma que a água parece diferente, mas Kurt responde. Indiferente com uma explosão no passado, é revelado que Kurt injetou veneno em todas as garrafas de água. O Frederic começa a tossir e tenta abrir a porta, mas não consegue. Desesperado, ele chuta a porta, enquanto sua respiração fica presa, e ele morre no banco de trás do carro de Kurt, de uma maneira psicótica. Kurt se diverte com a morte de Friedrich e mostra um sinal de vitória mais tarde. Ele afirma que aquele está abatido e pronto para ir para sua próxima viagem. Ele pega uma mulher chamada Andrea. Ela coloca suas coisas no porta-malas quando ela se senta dentro. Ela está em uma acalorada discussão com seu marido durante sua ligação. Ela pega uma garrafa de água e bebe um gole. Como é esperado, depois de algum tempo, ela está inconsciente no banco de trás do carro. Kurt se senta ao lado dela e desbloqueia o telefone dela. Enquanto ele está fazendo uma aventura psicótica, ele recebe uma ligação de seu pai que ele rejeita. E então se dá uma classificação de 5 estrelas. O telefone de Andrea toca e sozinho, ele responde abusivamente ao marido dela, que está enviando uma mensagem de texto para ela. A próxima cena mostra Kurt em seu carro tocando uma trilha sonora horrível. Um cara está sentado no banco de trás cuidando da própria vida. Kurt, para chamar sua atenção, dizendo-lhe que a música no rádio é sua própria mixagem. Kurt se diverte em sua faixa de áudio estúpida e sem sentido enquanto está preso no trânsito. O passageiro começa a ficar impaciente e diz que ele tem que estar em algum lugar rápido. Enquanto eles se movem, ao longo, pedidos de outros passageiros aparecem no app da farra pedindo para entrar no passeio. Kurt
adota outra rota que leva ao destino do próximo passageiro. O cara, Mario, fica frustrado, mas Kurt simplesmente responde que ele pediu uma farra social, e é isso que ele vai tolerar. Enquanto eles se movem pelo estacionamento, eles veem a garota chamada Jessie, que está esperando por eles. Kurt para ao lado dela, mas olhando para eles Jessie se afasta. Mario insiste para pegá-la, e ele vai atrás dela novamente. Jessie responde que ela cancelou a viagem, mas ele assume para si mesmo que não. Enquanto Jessie se instala, a música explode de alto no carro de Kurt e Mario diz a ele para desligar. Quando a música baixa, Mario reconhece Jessie como uma comediante. O mega seguidor de Kurt se interessa e conversa com ela sobre seu sucesso. Nesse tempo, Mario começa a filmar e diz a todos na câmera que ele está com Jessie Adams, o que a irrita. Ela briga com Mario. Ela então vai ao vivo no Instagram e mostra a todos a cara estúpida de Mario e como ele a está incomodando. Enquanto eles discutem, Mario observa que ser instantaneamente famoso entrou em sua cabeça. Kurt instantaneamente para o carro e pede a Mario para sair. Em vez dele, Jessie sai do carro e segue seu caminho. Ela pega uma garrafa, joga água no rosto de Mario e sai. Após este incidente constrangedor, os dois começam sua jornada novamente. Kurt o leva por uma estrada deserta afirmando que é um atalho, e Mario começa a vomitar. Kurt fica com raiva e pede que ele saia para se limpar. Quando o carro para, Mario sai para mijar e Kurt dá ré no carro e bate nele, o corpo voa e cai no telhado. Ele dá ré no carro e quando Mario cai no chão, Kurt avança e se diverte, enquanto passa o carro sobre o corpo de Mario. Naquela noite, Kurt liga os LEDs em seu interior e assiste a vários vídeos de Jessie Adams enquanto ela está no palco. Uma comediante de stand-up. Kurt está enchendo o carro quando vê que Bob está fazendo um filme nesta transmissão ao vivo, já que ele é o único que assiste Kurt. Tenta mostrar que seu conteúdo de merda é de alguma forma bom, enquanto Bob continua o assistindo. Enquanto isso, um policial no posto de gasolina, desconfiado, ele se explica na transmissão ao vivo. Bob sugere um vídeo do YouTube sobre como ajudar o sem-teto, e em seguida, explica que é tudo falso e encenado. Bob também comenta que Kurt deve fazer algo emocionante e postar conteúdo do momento. Caso contrário, não funcionará. Naquela noite, Kurt pega 3 pessoas e desce correndo uma avenida. Os passageiros estão mijando nas calças, por causa da direção precipitada de Kurt, mas ele garante que está tudo bem. Uma das garotas se aproxima de Kurt e admira seu senso de aventura. Ele então as oferece para ir a um lugar isolado para uma aventura que todas concordam, e quando chegam lá, Kurt pede para as que estão no banco de trás saírem pelo teto solar e aproveitarem o momento. O casal passa ao vivo no Instagram e eles começam a se divertir, enquanto a garota chamada Londo se senta ao lado de Kurt enquanto ele explica como ele cresceu neste lugar. Enquanto eles conversam, ele acelera e quebra um portão, e eles entram em um ferro velho, e ele pede a London para sair pela janela e curtir a cena. Mas ele para no local e eles são atacados por pitus selvagens, enquanto 2 cachorros sobem no telhado e os atacam. Enquanto são atacados pela besta, Kurt puxa uma furadeira e mata London. A próxima cena mostra Kurt passando por um lava rápido e limpando tudo. Enquanto derramamento de sangue, ele liga para Bob e pergunta se ele viu a matança mais incrível de todos os tempos. Bob apenas responde casualmente que não significa nada, já que ninguém suspirou. Kurt fica com raiva, e quando sai do lava rápido olha para Jessie Adams mais contente engatinhando ao vivo no Instagram. Ele se junta à chamada para testemunhar que não há nada de especial no conteúdo dela. Ela diz que vai brincar com a avó, e depois ela só está filmando os momentos com a avó, mas centenas de pessoas a estão admirando. Ele fica com ciúmes e reclama sobre por que ela está recebendo tanta atenção sem nem mesmo fazer muito. Enquanto ele está aqui dando duro tentando alcançar a fama, ele fica furioso e diz que não é justo, enquanto Jessie está em seu quarto tentando decidir o endereço, e lado a lado com o de Kurt, também ao vivo, enquanto ele visita a casa e bate na porta em sua transmissão ao vivo. Jessie ouve uma batida e fica desconfiada de quem veria a essa hora. Na hora em que Kurt está esperando do lado de fora pela porta se abrir, Jessie desce e abre. Encontrar um cara aleatório na porta dela, e é revelado que Kurt está na casa de Bob. Ele transmite ele ao vivo, e diz a ele como descobriu tudo. Ele pediu a Bob para dar a ele uma boa introdução, que Bob faz, o Kurt contando a todos na transmissão ao vivo que ele estava como sua babá, e agora tem uma obsessão insana em se tornar famoso. E em nome da busca por atenção que ele está fazendo coisas insanamente legais, Kurt puxa uma faca e o esfaqueia. Bob cai enquanto Kurt transmite ao vivo. Todos os comentários, vídeos legais começam a aparecer com visualizações variadas, alguns chamam de falso, enquanto outros aproveitam o show como uma brincadeira. Enquanto Bob luta e pega uma arma do gabinete. Enquanto ele tenta atirar, pega a arma de sua mão, e em seus tiros de luta são disparados.
Kurt, em seguida, o domina e mata Bob e mostra seu sangue no rosto respingado na transmissão ao vivo. De volta ao show de Jessie, ela está no carro com aquele cara, e eles estão a caminho de fazer piadas. Enquanto ela está ao vivo no Instagram, o cara chamado Miles faz tentativas estranhas com ela, e diz a ela que está sendo pago. Kurt está se lavando no chuveiro e mostrando ao vivo, ao olhar para as estrelas, ter mais de 100 pessoas em sua vida. Ele se alegra e triunfa depois de sair do chuveiro. Ele afirma que tomou sobre a configuração de Bob e se colocar ao vivo em seu canal enquanto cerca de 4.000 pessoas o assistem. Ele recebe uma mensagem de seu pai para ir buscá-lo ao clube e ver um influenciador muito famoso. Enquanto Kurt pega seu pai, eles entram em uma discussão sobre sua mãe, os dois brigam sobre isso, e de repente o pai de Kurt encontra uma arma no porta-luvas. Ele pergunta por que ele está com a arma e Kurt responde que é para sua própria segurança. Ele também explica que a farra de trabalho pode fazer com que ele se depare com bandidos e para esse propósito, ele mantém uma arma enquanto eles dirigem. Clube não é um clube de dança. Os dois conhecem Uno e seus amigos. Kurt pede a ela para entrar em seu feed de slime e mencioná-lo. Enquanto ela faz, os comentários começam a pipocar sobre como Uno é gostosa. Depois de um tempo, Kurt sai e enquanto se senta em seu carro, o Nu chega e pede a ele para levá-la a um caminhão de taco. Eles vão até o local e o Nu pede Kurt tirar fotos dela. Enquanto ele está na fila de espera, Uno pega a pistola de seu painel e tira fotos com ela, enquanto vai ao vivo também. Kurt pega a comida e volta para o carro. Uno toma um gole da garrafa de água que já está no carro. Ela começa a tossir e quando Kurt retorna, ele a encontra inconsciente. Enquanto olha para os dois policiais que o interrogam e eles pedem para ele sair, e fazem o teste de sobriedade nele. Quando um dos policiais aparece para Uno, ela acorda de repente, e em seu espanto tira a arma, e atira na cabeça de um policial. Imediatamente após ela foge do local. Enquanto isso, Kurt volta para o carro, mas é perseguido pelos policiais que dirigem no lado errado da rodovia, e transmite tudo ao vivo. Ele está animado conforme seus seguidores e telespectadores aumentam e continua zigue-zagueando pelo tráfego de uma maneira muito perigosa. Após uma longa perseguição, ele sai da rodovia, e enquanto se vangloria na transmissão ao vivo, ele dirige em uma área de construção onde seu carro tomba e bate. De cabeça para baixo, a cena muda. Em Jockey Bros, onde quilômetros estão tentando muitos fazer o público rir, mas não trabalhar, ele então dá as boas-vindas a Jessie Adams no palco, e todos estão animados. Ela os exalta ainda mais em seu estilo característico. De repente, Kurt volta em seu feed ao vivo, e as 30.000 pessoas que assistiam expressaram seu entusiasmo por ele estar vivo após o incidente. Enquanto todos estão transmitindo ao vivo nas redes sociais, Jessie explica o incidente que teve com Kurt durante seu passeio de farra. Kurt fica frustrado com ela falando mal dele e falando sério para atirar nela. Quando ela reorganiza suas palavras, ela explica como ela era exatamente como Kurt no início e como estamos desesperados por atenção, ela então anuncia sua aposentadoria da mídia social quebrando seu telefone. Após todo aquele fluxo de eventos que Kurt decide não atirar nela e sai de casa. Enquanto no backstage Miles filma Jessie Ips e ela fica extremamente agitada e sai de volta na estrada. Kurt pede um táxi enquanto ele se instala, ele conversa com o velho, e depois de algum tempo ele perversamente rouba o carro dele. Enquanto isso, de volta ao clube, Miles está fazendo tentativas com Jessie e pergunta se ele pode deixá-la em casa. Em vez de ir com ele, ela pede um táxi e sai. Sentado lá dentro é revelado que Curtis que a pegou, ele então conversa com ela e lembra a ela que eles se conheceram. Antes de Jessie começar a se sentir desconfortável, quando Kurt dirige na direção errada, ela pede para ele parar o carro, mas ele continua dirigindo e falando. Ela enlouquece ainda mais quando Kurt afirma que está levando-a para sua casa. De repente, em sua defesa, ela agarra um fio e tenta sufocar Kurt. Ele dá um soco nela e ela fica inconsciente. Kurt a pega e a coloca na frente do carro, o maníaco em seguida. Puxa uma votação nas redes sociais para perguntar ao público o que eles querem que ele faça com Jessie se beija ela, se casa com ela ou se a mata. A maior parte dos votos vai para a morte. Ele então segue em frente para atropelá-la, mas Jessie desaparece. Kurt sai do carro para procurá-la, mas ela volta do outro lado e se senta lá dentro. Ela pressiona o pedal para atropelar Kurt, mas ele se lança em direção à casa dele. Jessie o persegue no carro, mas bate na sala quando o carro chega, na parede quebrada. Kurt chega perto dela e a ataca, mas ela o acerta de volta, e ele corre para outro quarto. Jessie, todo desgrenhado e assustado, sai para olhar em volta quando o pai de Kurt chega todo bêbado e drogado. Ele exclama o que ela fez. Jessie tropeçou no cadáver de uma mulher. Chris chora ao ver o cadáver da mulher, que é na verdade a mãe de Kurt, enquanto Kurt sai de uma sala e pega uma arma do carro. Ele atira em seu pai cronometrando novamente. E em seguida revelou que Kurt matou a própria mãe mais cedo. Jessie passa por ele e liga o carro. Kurt a vê e tenta atirar nela, mas a arma fica vazia.
Jessie dá ré em um carro para escapar, mas ele fica preso. Ela então acelera para frente e acerta bruscamente. Ela continua se arrastando até que ele seja esmagado contra a parede. Enquanto os telespectadores online ficam entusiasmados e pedem que Jessie vá e veja se ele está vivo, ela lentamente se aproxima dele e bate nele com força. Enquanto 50.000 pessoas assistem, Jessie mostra o rosto massacrado de Kurt e sorri para a câmera. Ela tira foto e posta em suas mídias sociais, e depois uma onda de emoções e reações na internet começa. A mídia social começa a mostrar as principais tendências como Kurt com Kel, e toda a indústria inundada com suas histórias, ações e aventuras implacáveis. Deixe um comentário abaixo informando-me como você encontrou o vídeo, certifique-se de marcar o gostei, e inscreva-se, e toque o sino de notificação. Obrigado por assistir.